chega aos campos do Avanhandava. Conflito. E muito sangue correu antes que a predestinada Vanuíri mediasse a paz. Nos agora, Campos de Maria Chica. Homens e mulheres valentes desbravaram o sertão da Noroeste, denso de perigos ocultos. Nunca desistiram. Foi gente forte, habituada a domar o duro, o rude, o desconhecido, que venceu os desafios e um dia fez nascer Penápolis. Ela fica a aproximadamente 500 quilômetros da capital. Pegue a rodovia Castelo Branco e vá até Botucatu. Depois, siga pela Marechal Rondon. Seja bem-vindo. Gentil encantada dos filhos que te amam tanto, mas o estranho que a te vê jamais foge aos teus encantos. Fez Maria Chica ousada, teus sertões e as águas do Tietê, teus campos fertilizando. Penápolis, Penápolis, há 80 anos nascestes. Santa Cruz do Havaí andava, és de princesa da Noroeste. Penápolis, Penápolis, há 80 anos nascestes. Santa Cruz do Havaí andava, és de princesa da Noroeste. Professor, Campos de Maria Chica, Vanuíri, muitos nomes de mulheres pontuam a história de Penápolis. Eu gostaria de saber quem foram elas e por qual razão elas entraram nesta história. Vamos começar por Maria Chica. Quem era essa mulher? Maria Chica era proprietária da fazenda Boa Vista do Lajeado, onde Penápolis veio a surgir. Com o acontecimento de 1886, que os índios baniram daqui da região, Maria Chica também, com a sua família, teve que retirar-se. E mais tarde, já em 1905, um visionário, advogado, Manuel Bueno da Cruz, sabendo que a Estrada de Ferro Noroeste Brasileira ia passar por aqui, ele então convidou os padres capuchinhos para virem fundar uma cidade. Havia uma curiosidade sobre Maria Chica, é que no século passado, sempre que aparecia Maria Chica, a festa que se falava, tudo dava certo, tudo era sorte, tudo era felicidade. Então, os antigos, sabendo disso, continuaram dando a esta região o nome de Campos de Maria Chica. Agora, consta que Maria Chica era uma mulher lutadora, de muita fibra. Sim. Com a morte do marido dela, Alexandre Ferreira de Souza, em 1863, ela tornou-se cabeça de casal. Ela tinha mais de 5.000 alqueires, mais de 2.000 cabeças de gado, tinha vários agregados, e a ela cabia exatamente dirigir todos. Era uma mulher muito esclarecida e muito decidida. Agora, houve uma índia, Vanuíri, que foi trazida de um outro lugar
e que teve uma importância extraordinária para a vida da região. Sim. O que aconteceu com ela? Quando foi em 1911, o recente Serviço de Proteção ao Índio foi criado. Havia uma matança terrível de índios. Havia matança muito grande de índios entre os trabalhadores da Noroeste, os pioneiros e os índios. Então, o Marechal, naquele tempo, Major Rondon, foi encarregado desse serviço em todo o Brasil. E para cá ele trouxe uma equipe de homens afeitos a essas coisas. Isso em 1911. Em 1912, no dia 19 de março de 1912, a Índia Vanuiri, que era do Paraná, Caingangue também, ela conseguiu trazer quase todos os chefes indígenas da região. E aí eles firmaram um acordo verbal de que o governo lhes daria 2 fazendas, como ocorreu, uma em Icatu, outro lá em Vanuiri, que é o nome da Índia. Então se fez a pacificação graças exatamente a esse trabalho intermediário da Índia Vanuiri. O que quer dizer Penápolis? A cidade foi fundada pelos padres em 25 de outubro de 1908 com o nome de Santa Cruz do Vanhandava. Mas com a morte do presidente, e ele que dinamizou toda a construção da Noroeste, então os políticos de Rio Preto pediram aos deputados que desse o nome de Penápolis. Exatamente em homenagem ao presidente da República, Afonso Augusto Moreira Pena. Em termos de ciclos econômicos, a base no início desse século e parte significativa, praticamente a primeira metade do século XX, é o café. Qual é a base econômica da região hoje? Hoje nós podemos dizer que, numa visão geográfica, um panorama geográfico, a região de Penápolis tem como riquezas fundamentais a cana-de-açúcar e seus derivados e a criação de gado, tanto o gado leiteiro como o gado de corte. Essas são as grandes riquezas atualmente. Quando nós temos que comer arroz, vem de outras partes. Feijão, tudo. Não há policultura mais. E não dá para comer cana, né, professor? Não dá para comer cana. E para chupar, você sabe como é que é. A arte também se faz presente em Penápolis. Agora nós vamos saber como é feita a fundição de uma obra de arte. A peça chega aqui assim, em forma de argila. Vai passando por uma série de processos até ficar assim. Agora, quem conhece bem do assunto é o senhor Mário Igreja, que vai explicar quais são os processos para a gente. De fato, nós trabalhamos aqui na Igreja das Artes no processo de cera perdida. Então, sempre nós recebemos dos artistas as peças como você mostrou, em argila ou gesso, e essa peça passa por vários processos. Após o recebimento da peça em argila, a primeira providência, nós fazemos uma forma em gesso, e essa forma seria o negativo da peça. Depois nós retiramos desta forma um positivo em cera. E desta cera, ela vai ser feita a forma, preparar para a fundição e depois recebe o metal até depois do seu trabalho final. Vocês produzem aqui peças exclusivas? Nós trabalhamos com peças exclusivas e com múltiplos. As esculturas até 7 peças são consideradas exclusivas. E a partir daí são múltiplos cuja tiragem são estipulada pelos artistas. A fundição foi criada há pouco tempo, mas já recebe obras de escultores famosos, entre eles Paulo Tader, Décio Ferreira, Aloísio, Teribelli, Maria Chaves e muitos outros. Todas as obras que aqui chegam recebem um tratamento todo especial. Visitando o local, nos chamou muito a atenção a idade dos que trabalham na fundição. Eles têm, em média, de 16 a 17 anos de idade. E muitos desses garotos, aos poucos, vão se transformando em verdadeiros artistas, como é o caso do Vanderlei, que tem apenas 16 anos de idade. Como tudo começou, Vanderlei? Olha, eu comecei fazendo um trabalho diário no Museu do Sol, sempre que eu podia eu ia lá para fazer minhas peças, né? Foi quando eu descobri que eu tinha, assim, um jeito para arte. Pra arte, isso. E fui indo até que eu cheguei nisso, né? Eu tô nisso agora. Quantas peças você já fez? Olha, não tem nem... Eu não sei mais ou menos a base. Aqui eu tenho 2 só, né? Agora na minha casa tem várias, né? Você já trouxe algumas das suas peças para fundirem aqui? Já, tem uma no forno já para sair e
Tá quase saindo aí, né? Tá na expectativa do resultado, como é que vai ficar? Tomara que seja ótimo, né? Tô esperando. Dona Carmita está aqui ao meu lado e é personagem da história de Penápolis, uma figura muito importante, entre outras razões, porque Dona Carmita é jornalista e há mais de 60 anos está diretamente vinculada ao Jasmim. Ao lado disso, Dona Carmita tem na sua história de vida uma passagem muito significativa. Na condição de mulher, ela reivindicou diretamente o direito ao voto. Eu soube que a senhora fez até uma poesia em 1933, não é verdade? É verdade. E que teve que guardar no fundo de um caderno. É. Era essa a situação da mulher, Dona Carmita? Era, por causa do preconceito, né? A mulher, mas não podia reivindicar o direito ao A voto? mulher que... Bom, o direito do voto não se falava. Isso, depois que foi publicado, nunca mais ninguém falou mais nada. Depois também que eu editei o Jasmim, as coisas foram mudando, Sei. sabe? As mulheres também começaram a ter noção dos direitos dela, né? E aí já foi modificando, mas olha, eu editei o jornal com muito medo, mas felizmente foi tudo bem, foi muito bem aceito pela sociedade, pelas moças que gostaram muito. E daí por diante eu perdi o medo. No dia que o Jasmim começou a circular, eu fiquei com um pouco de receio. Ai, eu não queria nem que ninguém viesse conversar comigo, de medo que viesse falar, ih, ninguém gostou do jornal. Ai, eu deitei na cama, cobri a cabeça com o travesseiro e fiquei quietinha, pensando, de repente meu irmão chega e vem falar para mim. Mas, graças a Deus, foi tudo ao contrário. E as mulheres da cidade e da região acabaram identificadas com a sua causa. Ah, como não? Todos gostaram, as moças, os rapazes, começaram a colaborar, até escrever um pouquinho. Como é que a senhora vê a mulher hoje em dia? A mulher hoje em dia é participante, né? Participa de todos os eventos. Não ser uma mulher quando é propriamente do lar, que às vezes o marido não deixa, ou às vezes que não tem tempo, né? Mas principalmente as mulheres mais cultas, que têm profissões, são as mulheres muito heróicas, participantes, tomam parte, colaboram em tudo quanto pode, né? E eu mesma, até dessa idade em que estou, tudo que eu posso fazer, colaborar, eu não nego. Faço tudo o que posso. De um lado, a galeria das mulheres pioneiras, fortes, batalhadoras. De outro, a criatividade popular. Por exemplo, nós vamos conversar com o Carlos, que é um homem que sozinho aprendeu uma técnica que eu acredito que seja provavelmente única no país inteiro. Vocês já imaginaram alguém realizar esculturas em giz? É ou não é? É. Como é que é isso? É um trabalho simples, uma coisa que eu acho que vem de muito tempo, no tempo da minha infância,
no lugar de fazer gazeta na escola, eu preferia fazer trabalho no giz. Eu acho. Quer dizer, a professora se distraía, você ia lá na frente, Eu ia lá, roubava um pedacinho de giz e aí eu começava... E começava a raspar. Agora, veja bem, Carlos. O giz, normalmente, pela própria característica do material, pela própria porosidade, ele tende a romper, ele tende a quebrar. Você não sente dificuldade em trabalhar esse tipo de Não, material? porque a gente trabalha com ele como se estivesse trabalhando, vamos dizer, com ovos. Uma maior delicadeza para evitar que isso aconteça. E Então, você realiza a escultura com que tipo de entalhadeira? eu posso até mostrar a vocês. Ah, A minha deixa eu entalhadeira é isso aqui. ah, que Uma coisa simples maravilhosa. agulha e um pincel para poder limpar. Você pode pegar um pedaço de giz e mostrar como é que a coisa se desenvolve? Vamos ver. Quer dizer, uma agulha simples, um pincel para estabelecer a limpeza. E começamos o trabalho. Tá vendo? A gente vai cutucando aqui, tirando aos pouquinhos. Em média, você precisa de quanto tempo para fazer esse tipo de Trabalho. Aí. Cada peça dessa aqui, de 15 a 20 minutos. Agora, esses daqui, o que é exatamente isso? Esse é o mesmo desse. Mas esse aqui, que estão inclusive dentro dos tubinhos de plástico. Esse aqui é um presépio feito da mesma forma em giz, só que para que pudesse ter mais durabilidade, evitar de cair, quebrar ou qualquer coisa, então nós colocamos nessa embalagem. O Chidu, de um ano para cá, começou a trabalhar com o bambu. Bambu rima com Chidu. E o que deu? Não deu samba. Deu uma série de utensílios domésticos de grande praticidade. O Chidu, utilizando o facão, inicialmente ele corta o bambu, e no corte o bambu fica dessa maneira, né? Ele vai trabalhando a peça e realiza uma série de utensílios. Nessa posição, né? Como? Nessa posição aqui. Nessa posição. Tá aqui. Isso daqui, para que serve, Chidu? Essa é, a maior parte serve para toda cozinha, né? Toda a cozinha, utensílios de cozinha, né? E esse daqui, Chidu? Esse é coça-costa. Esse ainda é só feito. Como é que é? Esse aqui já coça-costa. Coçar a costa? É. Quer dizer, eu pego aqui e... Pode É? coçar lá embaixo. Interessante, hein? E esse aí não tem dente, só feito. Agora esse Não aqui tem dente. Ah, esse é com dente. É, já está pronto, né? Tá pronto. Meus parabéns, continue produzindo e eu vou querer comprar esse coça-costa, Tá. porque acaba sendo muito útil, não só para uso próprio, como também para reger alguns companheiros no seu trabalho. E segue o nosso programa. Tem muita gente que resolve mudar de vida, deixar o emprego, sair à procura de novos caminhos e abrir seu próprio negócio. Este foi o caso do Antônio Henrique Martins de Paiva. Ele trabalhou durante muitos anos como gerente de mercadologia de uma indústria automobilística e, de repente, resolveu mostrar a sua criatividade. Hoje tem sua própria indústria, que não tem nada a ver com automóveis, e sim com a arte de entalhes industrial em madeira. Essa indústria é a única do gênero no Brasil e está instalada há 8 anos na cidade de Penápolis. O trabalho semi-artesanal é voltado à fabricação de placas de identificação, sinalização, brindes e inúmeras outras peças. Todo o processo começa nessa sala, onde o desenhista, armado de régua, esquadro e lápis, vai passar para o papel o desenho da peça a ser fabricada. Tudo pronto? Agora é a vez dos marceneiros entrarem em ação. Além de estojinhos como estes, aqui são fabricadas peças bem maiores, de todos os tipos, modelos e tamanhos. Nós começamos fazendo apenas placas de identificação e sinalização, que eram usadas em clínicas médicas, dentárias, advogados, lojas também. E hoje nós fazemos, além dessa área de identificação que está bastante desenvolvida, hoje nós temos exemplos de grandes hotéis, um hotel 5 estrelas em Águas de Lindóia, tem mais de 1000 peças feitas por nós nesse hotel. Grandes lojas, shoppings em São Paulo, quase todos os shoppings em São Paulo têm um número muito grande de placas de identificação e sinalização em lojas importantes.
restaurantes finos em São Paulo, aqui na região, no Brasil todo, eu diria. Vocês utilizam muito a madeira. De onde vocês recebem essa madeira? A base do nosso trabalho é madeira, nós gravamos a madeira. E nós utilizamos basicamente o mogno, são peças maciças em mogno, e esse mogno vem normalmente de Rondônia e Pará. O folclore também tem o seu lugar por aqui. Esta folia de reis, por exemplo. E agora um espaço para a imaginação. Vejam como ela funciona em Penápolis. Aqui em Penápolis está sendo desenvolvida uma experiência pioneira no estado de São Paulo e no Brasil. Criada há 2 anos, a Associação de Recuperação Florestal do Médio Tietê é uma instituição organizada sem fins lucrativos e tem como compromisso implantar a recuperação florestal. É bom lembrar que o Código Florestal estabelece que todo consumidor de produtos florestais é obrigado por lei a repor cada árvore derrubada através do reflorestamento próprio ou do recolhimento de uma taxa ao IBDF. Por exemplo, alguém derrubou 100 árvores. Neste caso, existem 2 caminhos. Ou a pessoa planta 100 árvores ou paga uma taxa para cada árvore cortada ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Aqui em Penápolis, o consumidor tem uma outra opção. Ao invés de plantar ou recolher taxa ao IBDF, ele aplica na Associação de Recuperação Florestal, que vai dar conta de todo o serviço. Essa aqui é uma das áreas onde está sendo implantado o projeto. De posse dos recursos, a associação executa um programa em que fornece os recursos, fornece as mudas, assistência técnica para os agricultores da região, que fazem a implantação dos projetos, sendo que o resultado depois do corte dessa madeira é de total posse do próprio agricultor. Com isso, beneficia a própria região, que passa a ter disponibilidade de matéria-prima florestal. Para poder atender às necessidades do programa, a Flora Tietê conta com um viveiro que só este ano pretende produzir e entregar 1.300.000 mudas entre eucaliptos e árvores nativas da região, como cedro, atipirona, mata-fome, jacarandá e mimosa. A produção tem sido suficiente para atender todos os pedidos que nós recebemos até agora. Vocês estão pretendendo ampliar a produção, de que maneira? Nós vamos introduzir um sistema de produção através dos tubetes, que nos aumenta a capacidade de produção, permitindo que a gente consiga índices maiores e rendimento maior. Através deste trabalho desenvolvido por vocês, está sendo possível também gerar novos empregos para o pessoal da região? Está gerando empregos em 2 áreas. Primeiro, dentro da cidade, que nós utilizamos o pessoal da cidade
as crianças, uma parte das crianças de certa idade, e no campo gera a possibilidade de novos empregos, porque é uma nova opção para a região. Criada há apenas 2 anos, a Flora Tietê é uma experiência que deu certo. Por isso, novas associações como esta estão sendo criadas em todo o estado de São Paulo. Pioneiros do sertão, homens e mulheres foram gente de garra, de muita garra. Você agora está vendo o que a sua descendência produziu e produz. Nós voltaremos já já para contar outras coisas de Penápolis. Numa cidade como Penápolis, o ginásio teve e tem uma importância muito grande para as pessoas. Não só na formação das pessoas, mas na sedimentação daqueles afetos mais importantes e que acompanham a estrutura emocional de todas as gentes ao longo da vida. O Dr. Fortunato está aqui ao meu lado. Ele é engenheiro formado pela Escola Politécnica de São Paulo, engenheiro civil, mas teve a sua infância e a sua adolescência desenvolvidas em Penápolis. Como é que era o ginásio local? O ginásio local, eu vejo mesmo com muita emoção isso tudo, porque eu participei da inauguração dele e devo o meu futuro já passado, né, que eu considero que foi de sucesso, e devo a este ginásio, onde eu tive minha base. E, principalmente, merece aqui um destaque, fico muito satisfeito de poder prestar esta homenagem a 2 professoras que marcaram demais a minha vida. Então, mais uma vez, a mulher entra de maneira significativa na história e na vida de Penápolis. Não tenho a menor dúvida. Que professoras que eram essas? A dona Vitalina Barbosa, professora, e nós chamamos de matemática, professor de matemática, e para mim, que seguia a carreira de engenharia, você imagina a importância que teve na minha vida, né? Essa base que eu levei daqui, que daqui para frente eu não sentia aquela dificuldade do aprendizado para poder prestar um vestibular para entrar numa politécnica. E outra é Dona Dulce, professora de português,
coisa que, português, que por influência dela, pelo aprendizado que eu tive com ela, eu sou muito exigente, sabe? Eu não vou dizer que eu sei português a fundo, não, mas faço questão de ver todo mundo falar e escrever corretamente o português por influência da dona Dulce, que me deu uma base muito boa. Doutor Fortunato, o senhor que é engenheiro, o senhor que saiu de Penápolis e foi se defrontar com aquela vida intensa de São Paulo, com essa perspectiva crítica que o senhor tem hoje e com a experiência de vida, o senhor pode nos dizer qual a característica mais expressiva da mulher da cidade? Da mulher em geral? Aqui da cidade. Daqui? As mulheres de Penápolis se destacaram demais e a característica delas é a fibra. E que, graças a Deus, aqueles que souberam usufruir disto foram felizes, estão sendo felizes, porque sabem enfrentar a vida com aquela dignidade, com aquela garra, como as mulheres de Penápolis sempre souberam. Uma fibra permanentemente voltada ao trabalho. Sempre. E outra coisa importante, a formação moral. Eu acho que isso é muito importante. Mas esse povo trabalhador de Penápolis também sabe se divertir nas suas horas de folga. E tem, por exemplo, um dos melhores sons da região. Selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu teu canto. Voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também na beleza deste céu, onde azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Brasil, diga! Onde azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar. Penápolis, uma curtição das horas de lazer, acabou se transformando numa empresa. Aqui em
Penápolis, nós conhecemos um aeromodelista que, da paixão do hobby, passou a fabricar seus próprios aviões. Os negócios estão expandindo. O espaço onde está instalada a pequena fábrica, nos fundos de uma loja, está se tornando cada vez menor. E agora ele está pensando em partir para o distrito industrial. Hoje a produção é de 80 peças por mês e está sendo impossível atender todo o mercado. A matéria-prima básica utilizada na fabricação é a balsa, uma madeira leve que vem do Acre. O próprio Arli foi o responsável pela criação do stick bola preta e o argo, feito especialmente para principiantes e que chegam a atingir uma velocidade de até 100 km por hora. Tudo pronto, agora é só pegar o caminho do campo. Aqui, os pilotos mostram sua técnica e habilidade. É um sonho, uma brincadeira, que não faz parte só do mundo dos jovens e crianças. Os adultos também se realizam com este esporte. Eu quando era garoto, eu sempre fiz os meus próprios aeromodelos. Nunca eu comprei kit, nunca eu montei. E depois depois de uma certa idade, a gente com a turma, a equipe, já numa idade de namoro, e acabamos esquecendo o aeromodelo. Então eu pendurei o meu aeromodelo em casa e pensando que quando eu tivesse meu filho, ele gostasse e a gente começaria de novo. E foi o que aconteceu. Meu filho se interessou pelo aeromodelo. Naquela época a gente fazia o aeromodelo de cabo, que se chama de U-Control. E a gente não conhecia o modelo de rádio naquela época, era muito pouco difundido. Então agora, depois que nós começamos, nós já começamos com o rádio. É muito difícil pilotar um avião como este? Olha, para quem já voa há um certo tempo, não é difícil pilotar. Agora, para o começo, sempre é um pouquinho mais, porque a pessoa precisa adquirir os reflexos. Porque o aeromodelo, o voo não é como um avião grande, assim que a gente está sentado dentro, está sentindo que ele vira para o lado direito e para o lado esquerdo. O aeromodelo, quando ele vem de frente, o comando direcional é ao contrário, porque quando você dá para a direita, ele está virando para a sua esquerda, porque ele vem vindo de frente, mas está virando para a direita dele. Então tudo isso a gente tem que adquirir como reflexo, porque o aeromodelo ele voa com velocidade às vezes mais de 100 por hora e não dá tempo de você pensar, raciocinar o que você vai fazer, que manobra você vai fazer. Você tem que fazer automaticamente, sem pensar. Hoje tudo vive apenas na memória. Mas o salto do Avanhandava era um passeio obrigatório. Como era bom abrir a matula junto de tanta beleza natural. O velho clube de pesca democraticamente aberto a todos. Salto do Avanhandava. Um marco na região que um dia o homem represou porque o progresso era preciso. Agora, as coisas vivem apenas na memória. Se há uma coisa que deve ser recebida com todo respeito aqui em Penápolis, é o trabalho dedicado, cheio de talento e de vibração, realizado pelos amadores de teatro. Não se trata apenas de realizar eventuais apresentações, mas de trazer importantes textos da dramaturgia brasileira e universal e dividi-los, discuti-los com a comunidade. Uma cidade como esta, tem o privilégio de ter um teatro municipal, conta acima de tudo com a experiência do TAI, do Teatro Amador Estudantil, formado há 25 anos, para formar gerações sucessivas de gente apaixonada pelo teatro. Luiz Monteiro é conhecido na cidade como Chicó. Por que Chicó? Chicó é o nome de um personagem do Ariano Suassuna. Eu queria aqui fazer uma observaçãozinha a propósito até de uma justiça histórica, que a pessoa que criou esse grupo, que trouxe essa montagem dessa peça, esse grupo não foi criado assim, ele passou a existir a partir da montagem dessa peça, era uma professorinha dessas que estão lutando hoje aí
condições de vida, por melhores condições de vida. E essa mulher aqui do Instituto de Educação, esse prédio aqui atrás de nós, lecionava aqui e ela colocou um grupo de estudantes para fazer alguma coisa diferente dentro do currículo escolar, que há 25 anos atrás fazer teatro era uma coisa bem pelo menos estranha, né? E é um momento histórico, político histórico, da época mais ainda, porque aquilo parecia que era um desafio para a gente fazer teatro numa cidade do interior com 30 mil pessoas na época. E o que eu acho muito significativo é que vocês criaram raízes muito expressivas. Eu tenho aqui à minha esquerda a Cíntia San Martín Fernandes, que é praticamente já de uma nova geração, colhendo os frutos e a experiência dos veteranos do TAI, né? Os veteranos de 25 anos. De qualquer maneira, o que é muito expressivo, o que é muito significativo, é o bastão passado de geração para geração e essa paixão pelo bom teatro que não morre nunca. O bom teatro sendo feito em Penápolis. O que você está fazendo aqui na cidade hoje? Hoje estou estudando, né? Você faz o quê? Eu faço terceiro colegial. Terceiro colegial. E nós estamos montando uma peça adaptação do Chico Buarque, né? Que é o Saltimbancos. Nós já montamos algumas peças também que o TAI já montou, né? Como o Alto da Compadecida esse ano, né? Foi levado também. Arena contra Zumbi nós também montamos, né? Para tipo fazer relembrar os tempos antigos do TAI, né? Relembrar os tempos deles. Os filhos deles montaram. Vocês são praticamente os filhos do TAI. Como é que chama esse grupo de que você participa e dirige? Pequeno Teatro da Cobra Seca. O Pequeno Teatro da Cobra Seca, é isso? A partir desse momento, mata a cobra e mostra o pau. Trabalha de graça, nada ninguém, não tem, manso, não faz pirraça. A carcaça me racha, que coisa que dá. Não é, o resto falando da graça. Trabalha de graça, nada ninguém, não tem, manso, não faz pirraça. Mas quando a carcaça me racha, que coisa que dá. O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, pedreira, quem é que carrega? Quando eu era pequenina e pelos matos eu andava. Quando eu era pequenina e pelos matos eu andava. Cada pedra que caía, o passarinho voava. Cada pedra que caía, o passarinho voava. Quando eu era pequenina e pelos matos eu andava. Vou cantar. Quando eu era pequenina e pelos matos eu andava. Cada folha que caía, um passarinho voava. Vocês. Cada folha que caía, um passarinho voava. De novo, mais forte. Penápolis tem a sua Fundação das Artes, que por seu acervo é considerada como uma das mais importantes do país. Aqui estão alguns dos melhores pintores brasileiros. E ao meu lado está o Celso, que está intimamente vinculado, radicalmente comprometido com esta Fundação das Artes, né? O que você faz dentro dela? Você é diretor, você é alma, você é paixão, você é vida da Fundação? Bom, eu sou presidente da Fundação das Artes de Penápolis. E são 400 e tantas áreas de arte, quase 500 obras de arte. Nós temos do que há mais expressivo no país, nós temos aqui. Vocês têm do bom e do melhor. Temos do bom e do melhor. E dentro da Fundação das Artes,
Existe o Museu de São Francisco, que é um museu itinerante, né? É um museu itinerante, porque hoje existe uma filosofia nova de museu. O museu não pode ser estático, não pode ficar parado, sabe? Ele está sempre andando. E também pelo fato que nós estamos na espera de que um dia a comunidade penapolense acorde e nos dê um prédio para nós colocarmos o museu. O que é exatamente esse Museu de São Francisco? Bom, o Museu de São Francisco é o seguinte, nós, por ocasião do centenário de São Francisco, nós fomos procurados pelo Frei Cirilo Bergamaschi, já que Penápolis, o São Francisco de Assis é padroeiro da cidade, para que nós fizéssemos uma comemoração sobre o centenário de São Francisco e através de uma grande coletiva de artistas com obras sobre a vida de São Francisco. Nós contactamos os artistas começaram a aceitar a ideia, começaram a enviar as obras, e nisso o Frei Cirilo Bergamaschi morre num acidente de carro. E a Fundação resolveu, então, já pela boa vontade dos artistas, transformar essa exposição num museu. Castalha. Castalha é uma artista primitiva de São Paulo, né? E que apresenta o seu São Francisco aí, da sua maneira. Iglesias. Iglesias de Marília é um grande artista brasileiro também, já numa apresentação mais moderna. O terceiro é de estilo inconfundível. Não vamos dizer ainda o nome dele. Dois, é ele mesmo. É Jundiaí. Jundiaí. Não de Jundiaí, ele é italiano, radicado em Jundiaí. É o Enos Corradini. Isso. O quarto é da Bahia. É um grande artista da Bahia, chama Carlos Bastos. Um dos grandes artistas brasileiros. Esse próximo agora, quem é? O próximo agora é um grande artista de São Paulo, é o Mário Campelo. Fulvio Penac. Penac. Tá aí. Ao lado do Penac, um São Francisco de concepção surrealista. Surrealista, diferente. Eu diria um São Francisco revolucionário. Um São Francisco com jeitão de burguês, né? É ou não é? Não tem dúvida. Quem é esse São Francisco que, apesar de tudo... Quem? Rony Brandão. Aí é que grande artista paulista de Piraju. Piraju. Mas mantendo assim o carinho pelos animais, né? Exatamente. Ao lado dele. Helenos também é de São Paulo, é um artista muito conhecido, um grande artista também. Como é que você vê, de repente, essa exibição incrível de obras tão multifacetadas, tão vinculadas ao espírito de São Francisco de Assis e, portanto, à ecologia, numa praça pública da sua Penápolis? Bom, você me tocou no assunto aí, e esse assunto é até meio um pouco perigoso, porque nós fazemos aqui nesta praça, todo mês, um domingo na praça. E esse domingo nós reunimos artistas da região toda. E foi aqui que nós vamos descobrir artistas penapolenses que nós não conhecíamos. Infelizmente as coisas não acontecem como a gente gosta. É aquilo que eu disse no jornal. Um dia vão nos entender, certo? Quem mexe com cultura, você sabe que é uma luta inglória, certo? Então os domingos na praça deixaram de existir, não por nossa vontade, mas foi uma pena, porque eu acho que o lugar dos quadros é na praça. Falando um pouco mais sobre a arte em Penápolis, desta vez destacando o empenho da pintora Iracema Arditi, uma encorajadora dos artistas primitivos no Brasil. Ela formou uma grande seleção de obras e em 1972 inaugurou em São Paulo o Museu do Sol, mas por falta de apoio foi preciso encontrar um novo local para a exposição das peças e a cidade escolhida foi Penápolis. O museu instalado aqui desde 1978 conta com 290 peças entre esculturas e pinturas de artistas brasileiros e estrangeiros. Vale destacar que este foi o primeiro museu de arte ingênua da América Latina. O museu tem expostas obras de vários artistas, como o Parque de Diversões de Maria Auxiliadora, Adão e Eva de Alcides dos Santos, Os Três Poderes de Newton de Andrade e muitas outras obras, como as de Valdomiro de Deus, Daniel Firmino, José Antônio da Silva, Raimundo de Oliveira e Isabel de Jesus. Como não poderia deixar de ser, o museu expõe com muito carinho uma das obras de Iracema Arditi. Iracema Arditi, quando fundou o Museu do Sol, em 1972, se preocupou em organizar um espaço para mostrar a obra do artista primitivo, que era um artista muito desconhecido no Brasil. Ela escolheu o nome Museu do Sol porque o sol mostra, ilumina, aquece.
Além dos quadros expostos, o público que visita o local pode ver de perto o artista ganhando inspiração e mostrando toda a sua sensibilidade e criatividade. A arte primitiva é praticada normalmente por pessoas não iniciadas, pessoas simples, mas com muito talento. O Museu do Sol tem o objetivo de promover o artista primitivo. Todos os dias, o Museu do Sol, a sua organização, a sua comissão diretora, pensa no artista primitivo. Eu quero poder cantar e no ar atirar o som das canções, qual Ângelas e Calbis, Caetanos, Tetês, Dércios, Mar, Luiz, brilhar ao som dos metais, dar nas cordas o tom dos corações, correr o céu dos Brasis, ventos, raios, brisas, trovões, eles voar ao sabor do canto, encantando os bosques e os sóis, girassóis, vertentes, barrancas, rios, sempre em companhia dos rouxinóis, no passo dos sabiás, no compasso das chácaras e quintais, cirandas, ninhos, colheitas, cavacos, flautas, violões, ganzás. Eu quero poder cantar e no ar atirar o som das canções, qual Ângelas e Calbis, Robertos, Tatis, Nelsons, Anaís, brilhar ao som dos metais, dar nas cordas o tom dos corações, correr o céu dos Brasis, ventos, raios, brisas, trovões, Luiz, voar ao sabor do canto, encantando os bosques e os sóis, girassóis, vertentes, barrancas, rios, sempre em companhia dos rouxinóis, no passo dos sabiás, no compasso das chácaras e quintais, cirandas, ninhos, colheitas, cavacos, flautas, violões, ganzás. Veio-nos encantar. Mas quitéria, minha fulô, é a magia do amor. Então se aproxegue, meu neguinho, pra eu lhe fazer um chameguinho. É pra já, minha neguinha. Ai, 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 ai. Sanfoneira! Filho de uma pulga! Afufe o fole aí! Hey! Opa! Hey! Que coisa linda que é ver o mamulengo, né? Uma das tradições mais ricas da arte popular brasileira e que existe particularmente no Nordeste. Nós viemos encontrar o mamulengo aqui em Penápolis com o grupo Calunga da Lua. Vocês são o grupo Calunga da Lua, né? Somos o grupo. O grupo de dois. O grupo de dois. Um grupo de resistência. Com um elenco enorme de bonecos e máscaras. Pois é, vamos falar sobre o mamulengo. O que é o mamulengo? Pois é, o mamulengo é um boneco nordestino, ele é tão velho quanto a humanidade, né? Ele aconteceu desde que o homem começou a se comunicar e começou a ver a própria sombra projetada na parede da caverna. Quer dizer, o mamulengo é um espelho do próprio homem. Tem um mamulengueiro nordestino, mestre Ginu, que diz que o mamulengueiro empresta ao mamulengo a sua alma,
É uma arte gostosa, né? Que você tem que amá-los, né? E os mamulengos te amam também, né? Então você tem que, desde a madeira, dar os seus detalhes, desde da primeira tinta, desde a primeira cor. Então, é uma coisa de amor. Se não tiver amor, você não faz mamulengo. A Quitéria me confessou aqui que ela é apaixonadinha pelo Julinho, da TV Cultura. Ela disse que é doidinha pelo Julinho, tanto que ela traiu o namoradinho dela para fazer uns acarinhamentos no nosso compadre Julinho, que ela disse que é doidinha pelo Julinho. Mas e os ciúmes dele? Meu coração já está batendo. Eu que já tô abafulida agora, viu, sua neguinha sem vergonha. Mas o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Gente, ela é muito sem vergonha. Ah, mas eu dou beijo em mulher bonita. Eita! Vamos fazer um teste. Quem é este jovem que está aqui ao meu lado? Atleta de Penápolis? Artista? Um jovem intelectual? Nenhuma das anteriores? Quem disse nenhuma das anteriores acertou. Está aqui ao meu lado o jovem prefeito da cidade de Penápolis. O senhor Nelson tem que idade? Eu tenho 26 anos. 26? 26 anos. Sua cidade tem quantos habitantes entre a região urbana e o campo? Urbano e campo são 46 mil habitantes. Nós temos 42 mil na zona urbana e por volta de 4 mil na zona rural. Há muitos boias frias na região? Muitos boias frias na região. Hoje nós temos por volta mais de 30% da população, quer dizer, voltada para a atividade primária, ou seja, para a agricultura. Quais são os problemas que você tem como prefeito de Penápolis? Olha, problema sério, quer dizer, a geração de empregos. A nossa cidade tem um crescimento vegetativo de 1,7% ao ano, ou seja, a necessidade de geração de por volta de 500 empregos novos todos os anos. Esse é um problema sério. E de uma forma geral, é a questão da participação da população, quer dizer, no desenvolvimento da cidade. Como é que o prefeito da cidade vê a mulher da sua região? Ela faz parte da sociedade, ela é agente de transformação. Então, e a mulher de Penápolis, ao longo da sua história, ela tem exemplos marcantes, né? Quer dizer, da conquista do seu espaço. Agora, esse espaço não foi um espaço gratuito, é um espaço de luta. Né? Ninguém deu um espaço para a mulher de Penápolis. É que a mulher de Penápolis ela tem fibra. Quer dizer, ela lutou e conseguiu seu espaço. Os corais das igrejas católica e presbiteriana uniram-se para fazer o Aleluia. No dia a dia, homens e mulheres valentes se reúnem aqui nesta cidade para construir o destino de Penápolis. Venha conhecê-lo. Até uma próxima cidade. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Corpo de baile no Cultura 20 anos, hoje 4 da tarde. Assista agora Corinthians de Presidente Prudente e Vossen, pelo Super Especial Cultura.